Fala tenista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Clube do Tênis. E hoje eu tenho o prazer de receber para essa nossa conversa o Ricardo, o Taka, que é fisioterapeuta, tem muitos anos de experiência com tênis. Então, Taka, muito obrigado por participar aqui hoje conosco. Fala um pouquinho sobre quem é você, tua experiência com esporte, enfim. Bom, é um prazer estar aqui com o Fernando, do Clube do Tênis. Eu sou fisioterapeuta esportivo, trabalho com esportes desde a minha formação. Então eu comecei a trabalhar para duas promotoras do Circuito Nacional de Tênis Juvenil. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os torneios nacionais, profissionais, então Futures Challenge, exibições, né? Então no passado tinha Brasil e Argentina, que o Lucas jogava. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com a Copa Davis também, então eu trabalhei com o time da Copa Davis por 10 anos, a Fed Cup também, né, que é a seleção feminina. E em 2012 eu ingressei no time Brasil, que é do Comitê Olímpico do Brasil. Aí eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos de Londres, Rio e Tóquio. E aí depois eu voltei para o tênis de alto rendimento com a Luísa, a Luísa Stefani, né, sofreu uma lesão depois de Tóquio. E aí também, por uma conta aí do destino, a gente acabou se encontrando. E aí conseguimos fazer o trabalho de reabilitação da Luísa. E ela está de volta para o circuito, com vários títulos. E estamos aí, né? Nessa correria do dia a dia, a gente tenta jogar um pouquinho de tênis. É isso aí. Bom, então vocês já viram que a gente está falando com alguém que é especialista no assunto, que trata não apenas atletas amadores e qualquer paciente que chega na clínica, mas também com atletas de alta performance, né? Há uns meses atrás você estava com a Luísa no US Open, né? Acompanhou Sim. o trabalho dela lá. A ideia é que então ao longo dos próximos dias, semanas e meses, nós do Clube do Tênis, junto com o Taka, a ideia é produzirmos alguns conteúdos aqui para as redes sociais. Então se vocês já tiverem dúvidas sobre como prevenir lesões ou que tratamentos possam ser feitos, o Taka vai estar à disposição para responder. E aproveitando esse primeiro tempo aqui, Taka, conta para mim o que mais aparece lá na clínica com relação aos tenistas. Quais são as principais dores, os machucados que eles aparecem e, obviamente, como preveni-los? Sim. É um longo discurso, né, para tudo isso, mas assim, em geral, na minha clínica, os pacientes são tenistas amadores e perfis diferentes, tá? Então, assim, quando a gente olha para um tenista mais experiente, tá, mais velho, geralmente são lesões de sobrecarga, tá, e crônicas. Então, assim, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo ali uma sobrecarga maior e aí ele aparece ali para a gente com uma lesão já instalada, crônica, então que é referente ao tempo. Então, é comum a gente encontrar em indivíduos mais velhos queixas e dores em joelhos, tornozelos, quadris, coluna, ombro, tá? Porque tudo isso faz parte do processo de envelhecimento. Tá? A gente não pode, por exemplo, associar o tênis ou ao futebol, ou alguma outra modalidade em específico, tá? Então é importante a gente destacar isso. Então existe ali algo que a gente tem que considerar, que é o tempo. Claro. Tá? É claro também que a gente encontra, por exemplo, qual que é a nossa rotina lá da clínica, tá? Então eu gosto, como eu jogo tênis também, eu gosto de ver o nosso paciente jogando, tá? Então eu peço para ele fazer um filme simples, batendo direita, esquerda, sacando, e a gente coloca esse vídeo no aplicativo para fazer uma análise do movimento, tá? Então eu não chamo de análise biomecânica, é uma análise do movimento para a gente ver algum momento mais grosseiro que a gente consiga intervir junto com o professor de tênis dele para falar, olha, nesse momento aqui você está correndo risco maior, então assim, acho que vale a pena você treinar com o seu professor, tá? Ou treinar com algum especialista. Né? Quando eu comecei a jogar tênis, acho que é um erro de todo iniciante, segura muito forte na raquete, né, no grip. E aí comecei a sentir dor aqui no antebraço, um pouquinho do cotovelo de tenista começou a pegar, às vezes querendo forçar muito o saque, esse movimento de retrai e estica. Agora eu não tenho mais dor, passou, acho que eu melhorei os movimentos, mas acho que é algo que acontece com frequência também, né? Sim, assim, a gente poderia até classificar, né, pontuar, tá, os principais erros de tenistas amadores, né? Mas assim, é uma lista enorme. Eu acho que não é o caso da gente conversar sobre isso, talvez no próximo momento, mas, por exemplo, uma das principais, tá, é fazer força para bater na bola. Tá? Então, quando você segura muito
forte na raquete para bater na bola, então as pessoas confundem uma bola rápida, pesada, com efeito, com força, e não é. Tá? Então quanto mais solto, né, mais harmônico for o seu movimento, melhor para você transferir essa energia para a bola. Só que é difícil, por quê? Porque quando se faz a escolha errada da raquete, tá? Então uma raquete muito pesada ou uma raquete muito leve, existe uma tendência da raquete virar na sua mão e aí instintivamente você vai fazer força para bater na bola. Tá? Então você joga com bola velha, por exemplo, uma bola murcha, que você bate na bola, a bola não vai lá para o fundo, então instintivamente você vai fazer força para bater na bola para ela ir lá para o fundo. Então na verdade o problema não é o seu gesto, né, o seu movimento específico. O problema é a bola que está murcha. O equipamento que já está desgastado. Isso. Então assim, o equipamento ele ajuda muito o tenista, principalmente o tenista amador. Então fazer a escolha para uma raquete mais adequada para você, tá? Então a raquete para mim pode ser diferente para o Fernando, então tem que ser para você e para isso você tem que testar. Tá? Não tem como você saber se essa raquete que você está usando é melhor se você não testar outras opções, né? Outras possibilidades. Tá? Mas na minha opinião, assim, com mais de 20 anos de experiências no tênis, é a corda. Tá? A corda é a grande vilã do tenista amador quando a gente pensa em membros superiores, e também dá para a gente extrapolar para membros inferiores, tá? Porque se você bate na bola aqui e a bola não vai para onde você quer ou não vai com a potência que você esperava, tá? Então você vai fazer força com o braço, tá? Que aí depois vai fazer força com outras partes do corpo que podem ter essa sobrecarga desnecessária da prática do tênis. Tá? Pensando em corda, você está falando não necessariamente qualidade da corda ou libragem, eventualmente ele usa uma libragem mais alta para ter mais controle, mas acaba tendo que fazer mais força. Libragem é qualidade, um pouco dos dois? Não, isso é uma boa pergunta, tá? Existe uma confusão no nosso meio, tá? Confusão mesmo, porque assim, em primeiro lugar, né, eu não sou o dono da verdade, tá? Então eu até vou te passar um livro, uma foto de livro para você colocar no vídeo ali, tipo, para as pessoas poderem consultar, que é um livro de física no tênis. É física no tênis, não tem nada a ver com técnica, tá? Então o que acontece? Não existe o melhor, o pior, né? O jeito que você vai fazer, não existe, tá? Então você tem o seu feeling, eu tenho o meu feeling. O seu feeling é baseado no seu estilo de jogo, do jeito que você joga. O meu feeling também é baseado no meu estilo. Então, se você joga com equipamento bom, com cordas boas, atenção ajustada, bolas boas, você vai ter um feeling. Se for o contrário, você vai ter outro feeling. Então, para quem joga, tem mais experiência com a modalidade, sabe que se você já pegar uma bola nova, no começo vai ser estranho, né? E se você pegar uma bola mais murcha, pô, talvez dê jogo. Uma bola velha não vai dar jogo, tá? Então, assim, não existe o certo e errado, mas eu vou te contar, vou te falar o discurso que eu uso com os meus pacientes. Diante da falta de evidência sobre equipamento, tá? O que faz sentido? Então, o que faz sentido é o seguinte: a corda, tá? A corda tem que ser uma corda flexível, tá? Então, eu vou te dar, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Antigamente as raquetes eram de madeira e as cordas eram de tripa natural. Então, só tinha um tipo de corda para uma raquete de madeira. Só que o que acontece? A corda de tripa ela é muito flexível, então os caras tinham que colocar muita atenção na raquete, e o que acontecia? A raquete até empenava. Então eles usavam, né, uma armadura ali de ferro para manter o formato da raquete. O que aconteceu com o tempo? As raquetes evoluíram. Nós podemos pensar assim, as raquetes evoluíram, por quê? É um material resistente, ela é dura, certo? Ela não deforma com facilidade, ela é leve, é fácil de manejar, ao contrário da raquete de madeira. Então, as raquetes evoluíram. As cordas, o que eles pegaram? Eles pegaram a tripa natural, falaram, vamos tentar inventar um outro material, usar um outro material para imitar a tripa. Tá? Aí, hoje em dia, nós temos nylon, poliéster, copolímero e multifilamento e a tripa natural. Só que a tripa natural ela é muito cara, então ninguém usa. Não é a nossa realidade ficar gastando com corda de tripa. Tá? Só que aí as cordas, elas evoluíram. Por quê? Eles estão tentando fazer um material, inventar um material que imite, né, a tripa, só que não conseguiram até agora. Então, a mais próxima da tripa é a multifilamento. Tá? Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, o que a maioria reclama, pô, mas se eu usar uma multi, ela estoura rápido.
tá? Então existe uma forma que a gente precisa testar, tem que ter paciência, tá? Junto com um encordoador, de você encontrar uma corda multifilamento que te dê conforto, que te dê ali confiança, potência, certo? E para quebrar menos tem a opção de você fazer uma híbrida, uma composição híbrida, um tipo de corda na vertical e um tipo de corda na horizontal. Para a gente faz sentido a gente usar a híbrida, mas para o profissional não faz. Por quê? O profissional ele tem corda de graça, ele tem patrocínio. Então ele pode optar por uma tripa e falar, não, só quero usar tripa. E beleza, usar tripa, porque ele tem corda de graça. Mas a gente não vai comprar uma tripa. Talvez faça sentido a gente encontrar uma melhor receita, uma melhor fórmula para você, para mim, que você tenha, né? Porque assim, na verdade, esse meu discurso todo, tá, não é para tentar fazer você jogar melhor, né? É preservar a sua integridade física, tá? Para que você possa jogar. Então hoje existem torneios da ITF, tem categoria 80 acima, cara. Esse é o meu sonho, deve ser o seu também. Sim, né? jogar até... Com 80 anos você está batendo na bola, até participando de torneios internacionais. Por que não? É possível. É claro que com 80 anos você vai estar jogando do seu jeito, né? Mas você está jogando, tá? Então assim, hoje, o que a gente tem de evidência na área da saúde, tá? Que são poucas, né? Diga-se de passagem, é que todo mundo deveria fazer alguma atividade física, tá? Então assim, e para isso, você pode optar por qualquer uma que te dê prazer. Se vocês optaram pelo tênis, tá? Não tem problema nenhum. Porque jogar numa quadra de saibro é diferente de jogar numa quadra de cimento. Sim. São demandas diferentes, tá? Equipamento ajuda, como a gente comentou, né, há pouco tempo, certo? E habilidade física. Então a gente precisa ter, o tenista precisa ter, assim, não estou falando de tenista profissional, estou falando de tenista amador, tá? Você joga ali no clube, bate bola, ou você joga ranking da academia ou do clube, ou você joga torneios, né, liga, etc e tal. Então assim, né, o clube do tênis também, quando você desafia algum outro colega, tá? Então assim, a gente precisa ter habilidade física, certo? Que tá fisicamente preparado para jogar tênis, que eu digo também o tipo de piso entra nessa habilidade. A gente tem que ter uma habilidade, um mínimo de habilidade técnica, certo? Então tem que fazer aula, treinar para, né, não pegar bola atrasado, certo? E também a gente tem que ter, queira ou não queira, uma habilidade mental para saber lidar com as adversidades do tênis, que nós sabemos, né, que no profissional o mental pega muito. Sim. E no amador também pega, né, queira ou não queira pega. Com certeza. A gente quer ganhar, né? Não pode ser hipócrita falando, não, só quero bater, não. Todo mundo quer ganhar. Então assim, o mental também pega. Então a gente precisa unir todas essas habilidades necessárias para o tenista, tá, e colocar em prática na quadra. Então assim, não é fácil, certo? Então o que a gente vê na nossa prática, né, voltando à sua pergunta, Fernando, o perfil dos nossos pacientes são pacientes que não treinam, né, que quando estão com problema no braço, me procura por alguma queixa de braço, que seja ombro, cotovelo, punho, tá? Não trocam raquete, eles nunca tiveram essa informação. Então assim, a nossa parceria vai ser muito importante porque nós estamos na era da informação, as pessoas procuram informação, mas não encontram. Então, ou procura errado, ou não tem informação boa disponível para todo mundo, tá? Então, essa é a nossa missão, de trazer informação referente à saúde e preparo, né, para o tenista, para que você possa se preparar bem para poder jogar o seu tênis, tá? Então, assim, não troca a corda com frequência, usa uma corda muito dura para durar mais, isso é um erro, tá? Então, assim, isso, né, esse é o perfil. Aí não tem uma rotina antes e depois, tá? Então, assim, se a gente pensa, vamos lá, eu fiz a escolha pelo tênis para minha vida toda. Para jogar tênis eu preciso ter algumas habilidades, certo? Então assim, eu preciso me preparar para isso, para tudo isso, para poder desenvolver, para eu poder chegar na minha meta. Sim. De estar jogando tênis com 80 anos. Senão não vai chegar lá, tá? Então para isso, além de todas as habilidades, a gente precisa ter uma rotina antes de jogar tênis, é um bom aquecimento, tá? Então existe até uma discussão, né, que é sobre alongamento, né? Então, alongar antes ou depois. Então, assim, vamos pensar no que faz sentido para o tênis, tá? Faz sentido no tênis a gente aquecer bem, tá? Por quê? Quando você alonga,
você tem um efeito fisiológico de relaxamento. Você não quer entrar muito relaxado na quadra, né? Você tem que estar relaxado para poder desenvolver sua técnica e também tem que estar esperto, Sim. certo? Então não faz sentido. Agora, se você se alonga antes tal, e você ganha tudo, beleza, continua alongando, Claro. não tem problema, não vou tirar isso de você, tá? E o pós-jogo, pós-treino, um alongamento leve, pelo menos, tá? Então, no mínimo, você fazer um alongamento leve, porque existem vários estudos que mostram quando você alonga depois da atividade, você tem ganho de força a médio e longo prazo. Então é 2 em 1, você faz uma coisa e ganha 2 coisas, Claro. tá? Então vale muito a pena, tá? Pensando em se recuperar para poder jogar bem a sua próxima partida, tá? Não faz sentido nenhum você jogar tênis e sentir com dor no seu corpo, entendeu? Não conseguir desenvolver o próximo jogo, não faz sentido, tá? Para mim não faz sentido. Então eu acho que assim, a gente tem que jogar, existe o custo, tá, de uma atividade mais extenuante, tá? Existe para qualquer atividade que seja, tá? Existe o custo, só que esse custo, tá, ele vai ser equilibrado quando você tem uma rotina antes e depois, então você vai sair com saldo positivo, tá? Então essa é a nossa meta, sempre sair com saldo positivo, independente se você ganha ou não, né? Se sair com saldo positivo é muito importante para o tenista. É isso, então, bom, vocês viram que nós vamos gravar muitos conteúdos, tem muita informação que a gente quer explorar sobre saúde e sobre o tênis também. Então já vou te fazer um convite, já segue o Taka nas redes sociais também, a clínica também Taka Físio. E se quiser já deixar algum comentário, pode deixar nesse vídeo que a gente convence o Taka a responder para todo mundo, tá? Então segue o Clube do Tênis também nas redes sociais e aí nós nos vemos nos próximos vídeos.